E aí, rapaziada, tudo bem? Cara, acabei de chegar do cinema, fui assistir Champions League, o passeio do PSG em cima do Inter de Milão. Cara, eu saí dali pensando em muita coisa. Foi um jogo chato pra quem assistiu no cinema. Confesso que não fiquei. Teve uma hora que me deu sono, porque, cara, foi realmente um passeio. Eu tava torcendo pro Inter. Então, tipo, foi complicado. Mas eu saí do cinema conversando com meu irmão pelo celular. E meu irmão foi e falou assim: Cara, eu achei que ia dar Inter, porque a Inter ganhou muito bem do Barcelona, né? E ali me deu uma sacada muito massa, cara. O que acontece? Eu ando estudando bastante sobre efeito borboleta, ando estudando bastante e vendo bastante podcast do Guilherme Batilani, e tem um conceito que é do efeito borboleta. Cara, a vida é um caos aleatório, mano. A vida é um caos aleatório. A gente tende a achar, e é gostoso a gente achar, que a nossa vida, ela tá sob o nosso controle, que se a gente fizer, der o nosso máximo, a gente vai ter o resultado que a gente merece, mano. Meio que é essa história que a gente conta na nossa cabeça. Cara, eu dei tudo de mim, então o mínimo que eu aceito é que eu alcance aquilo que eu quero, tá ligado? E aí, só que a gente não leva em consideração que tá todo mundo também, mano. Tá todo mundo buscando dar o seu máximo. E que tem muitas coisas que não dependem da gente para as coisas dar certo. Um exemplo muito claro é essa final de Champions. Cara, o Inter de Milão, ele fez um feito, cara, de tirar o Barcelona, que tava voando, cara, voando, sobrando no campeonato, tava indo muito bem, cara, muito bem. Com o espanhol lá, o Yamal, o Rafinha, mano, o Rafinha na melhor fase da carreira dele, o time muito ajustado, a Inter jogou bola e ganhou. Qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Hoje foi 5-0 pro PSG em cima da Inter de Milão, certo? Vocês acham que seria o mesmo resultado, a dinâmica teria sido a mesma se a Inter tivesse perdido pro Barcelona e o Barcelona tivesse chegado na final? Cara, o Barcelona é um time muito tradicional. O Barcelona tem muitos jogadores bons. Não que a Inter não tenha, a Inter tem. Mas o time do Barcelona, eu considero ele muito mais cascudo, velho. Muito mais cascudo. Então, pelo alinhamento das estrelas, o PSG, não tô tirando o mérito. Não é tirar o mérito do PSG. Não é isso. Mas é entender que o PSG poderia ter perdido o título se o Barcelona tivesse jogado. Porque pro lado do PSG é muito mais pressão. Muito mais pressão. Porra, vamos pegar o Barcelona, cara. Pô, tem muito mais preocupações de atacantes. Tem o Yamal numa ponta, o Rafinha na outra. Tem o Lewandowski que pode estar no meio ali. Um time muito mais cascudo, um time que aguenta pressão, que tá acostumado a chegar numa final e ganhar uma final, e o PSG ia chegar num contexto, um time muito bom, um time coletivamente muito bom, mas ia chegar com uma pressão de tipo, cara, a gente precisa ganhar porque é poucas vezes que a gente chega numa final e tem uma pressão muito grande pra quem chega e nunca ganhou, tá ligado? Então, pelo alinhamento, tem coisas, cara, que não depende da gente. Tem coisas que não depende da gente, cara. Teve um alinhamento de situações para que a competência do PSG, no final, desse o prêmio que eles gostariam, cara. Desse o prêmio que eles gostariam, sacou? Cara, eu saí de lá pensando muito nisso. Eu falei, pô, a gente não tem controle de nada, mano. Quer dizer, a gente tem controle da nossa atitude, da nossa habilidade, da gente buscar atrás e da gente dar o nosso melhor. Mas aí eu te pergunto, né? Vocês acham o time em si da Inter de Milão não jogou bem, não jogou bem. Vocês acham que não tem nenhum jogador lá que realmente deu o seu máximo, mano? Deu o teu máximo e achou que ia ganhar, mano? Ou merecia ganhar? Merecia, mas cara, a vida não é assim, mano. Às vezes porque teve um alinhamento, às vezes ele tava no time errado, mano. O Dembélé saiu do Barcelona, foi jogar no PSG, o cara fez uma aposta, mano. O cara fez uma aposta. Um jogador muito, muito bom, saiu do Barcelona, que é um time muito bom, que tem muito mais probabilidade, tem muito mais histórico, digamos assim, de chegar numa final e ganhar uma final, foi para um PSG e, cara, o cara chegou na final e ganhou, mano. E ganhou. Quem diria isso, cara? Quem diria? Então, entender isso, cara, traz uma paz pra tua vida muito grande, mano, que é o famoso desencargo de consciência, cara. É o famoso deitar na cama com a consciência tranquila. Tipo, cara,
meu dia hoje, dei meu máximo, fiz o meu melhor. E é isso, mano. Na sua consciência, tu fica tranquilo, mano. Tu fica de boa, velho. Tu fica de boa. Mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que você imagina, cara. Mesmo assim, velho. Pô, existe muita sorte, mano. Muita sorte, é muita prepotência da nossa parte achar que a gente só fazendo a nossa parte é o suficiente. Não é assim que as coisas funcionam, mano. Parece uma coisa óbvia que eu tô falando pra vocês, mas no dia a dia não parece, mano. Não parece. É uma coisa óbvia, mas o óbvio e o clichê é real, cara. É real, é real. Eu demorei muitos anos, mano, pra entender isso. Muitos anos. Quer um exemplo muito claro disso no seu dia a dia? Cara, tu vai chegar numa mina, tu falou com a voz, mano, projetada, com confiança, sorriso no rosto, olho no olho. Mano, você fez tudo, você fez tudo. Irmão, a mina te deu um fora. O fato da mina ter te dado um fora é porque você é um bosta, mano? É porque você não fez a tua parte? É porque, mano, primeiro que tu já chegou na mina, então a tua parte tu fez. Independente se você não tem confiança ou não, o fato de você chegar, porra, já, você é louco, pai, você é louco. Às vezes, mano, o simples fato de você parecer o ex da mina, a mina não quis nem dar papo pra ti, velho. Nem papo pra ti, mano. Às vezes a bola do teu olho, mano, não é o que a menina quer. Às vezes ela quer um olho azul, tá ligado? E tu tem culpa disso, mano? Você não tem culpa disso, mano. Você não tem culpa. E o que que acontece, mano? A gente se cobra, a gente acha que a gente não é bom o suficiente. É uma mentira, mano. É uma mentira, velho. É uma mentira. Isso daí é ser muito injusto contigo, mano. É ser muito injusto, mano. Porque não depende de ti, velho. Não depende. Existe o outro lado da história também, mano. Aquela pessoa, ela tem o direito de te rejeitar, mano. Tá ligado? Ela tem o direito e deu o direito dessa pessoa te rejeitar. Agora, o que não dá é pra você ter as oportunidades, querer fazer uma coisa e tu não faz, mano. Tu não faz, porque você acha que os resultados sempre vão ser o mesmo, porque a pessoa de semana passada te deu um fora, você acha que a menina de hoje vai te dar um fora também. Mas é outro ser humano, é outra possibilidade, sacou? Então a vida é muito maluca, mano. É muito louca, mano, e é muito boa, velho. É muito boa, principalmente quando você entender esse conceito e aplicar na tua vida, cara. Te traz uma paz muito grande, mano. Muito grande. Sacou? Você para de ser injusto contigo, mano. Não seja injusto com você, velho. Não seja, mano. Não seja injusto. Não seja. E a gente tem sorte, mano. A gente tá vivo é uma sorte, mano. Tu já parou pra pensar, mano, que de estar vivo já é uma sorte? Cara, olha que loucura, mano. Olha que loucura. Você tem pai, seu pai tem um pai, e o pai do teu pai tem um pai, que é o seu avô, tataravô, tataravô. Irmão, o fato de um monte de acontecimentos terem acontecido, de toda a sua todo o seu histórico genético, tudo, todos os fatos que aconteceu quando você nem era vivo, mano, influenciaram em você estar vivo, mano. Só a parte do pai e da mãe, tá ligado? Do pai e da mãe ter uma relação sexual. Irmão, dá lá a famosa gozada, irmão. Uma gozada, mano, é não sei quantos milhões ou bilhões de espermatozoides, mano. Um monte de possibilidade de concorrente, tá ligado? Mas você, velho, você foi lá e tá vivo, irmão. Você tá lá e tá vivo. Às vezes, teu tataravô, mano, brigou num bar. Eu vi esse exemplo hoje, mano. Eu vi esse exemplo hoje, eu vou dar os créditos que é do Batilane. Ele falou que, cara, o fato o fato do teu avô, tataravô, ter brigado num bar há não sei quantos anos atrás, ter apanhado, levado um soco na cara, ter ido pro médico, conhecido a tua avó naquele hospital, isso daí já é, mano, um acontecimento que se ele não tivesse brigado no bar, qual a probabilidade dele ter conhecido a tua avó, mano? Sacou? A vida tem muitas coisas que não dependem da gente, mano. Isso é sorte. Tem gente que chama de sorte, tem gente que chama de Deus. Dê o nome que você quiser, irmão. Dê o nome que tu quiser. Mas não depende de ti, mano. Só dê o seu melhor, mano. Só dê o teu melhor.